O senhor foi extremamente infeliz. Eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper, senão eu paro e me retiro do ambiente. Bom, primeiro, eu estranharia muito se houvesse concordância entre o candidato e eu. Eu discordo radicalmente do que o senhor disse. Eu falei sobre bauxita de caráter refratário, o senhor não respondeu. Provavelmente o senhor não sabe, não seria nada demais se o senhor dissesse não sei. Fala galera, hoje vamos reagir a um debate que aconteceu em 1994, o Dr. Enéas humilhando literalmente o cachaceiro Lula. Vamos lá. Minha pergunta é para o candidato Enéas Carneiro. Essa figura exótica que aparece na vida política do país de 4 em 4 anos como um meteoro eleitoral. Enéas, o senhor tem defendido posições autoritárias como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não têm diploma, contra os que não têm curso superior, como mostrou no debate passado ao atacar Lula por não ter curso superior. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto, o senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. Peço ao auditório que não se manifeste. Posso começar a responder? Por favor, doutor Enéas. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo. Eu ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper, senão eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar as regras. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodomiro. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina o nome disso. Muito bem. Eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado. E eu peço que o senhor retire segundos que perdi aqui na discussão. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele, com respeito, não o ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O segundo ponto agora, isso eu estarei disposto aqui, se houver condição de discutir com ele, em questão aberta. Agora, o outro ponto, o senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam-se cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso, a minha alocução. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, se eu tenho barba é um problema meu, o senhor não tem nada a ver com isso. A sua visão de exótico... As manifestações são dispensáveis. E, doutor Enéas... Eu termino já. É porque ele por me favor, interrompeu. Terminarei seu tempo já terminou. As suas expressões traduzem apenas a incompreensão do senhor de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação coletiva da nação, para com toda essa farsa que existe, apresentando-se um modelo, esse sim, que é de uma libertinagem. Doutor Enéas. Pois não, senhor. Doutor Enéas, a pergunta é sua para um dos candidatos. Desculpe, eu estava distraído. Eu vou perguntar para o senhor Luiz Inácio. Posso perguntar? Pois não, por favor. Senhor Luiz Inácio da Silva, eu olho para a nossa nação com bastante preocupação, como o senhor deve olhar também, e qualquer pessoa que pense em ser presidente da República. O Brasil exporta
minerais in natura. O Brasil é a nação mais rica do planeta, tem um subsolo rico em manganês, em ferro, em bauxita, em estânio, um número enorme, enfim, em ouro. E o nosso minério todo é exportado in natura. O beneficiamento é mínimo. Isso nos traz prejuízos colossais e nada é feito em contrário. Eu queria perguntar para o senhor, e em particular para um minério importantíssimo chamado bauxita refratária, bauxita de caráter refratário, qual é a posição do senhor, se o senhor chegar a ser presidente da República, em relação à política mineral e em particular à bauxita de grau refratário? Doutor Enéas, ele sempre defendia a questão do presidente ele ter um mínimo de preparo para poder comandar a nação. E claro, realmente, ele estava com razão. Porque imagina você, um país como o Brasil, em que há uma grande complexidade de administrar, o povo coloca uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa que não consegue gerenciar. Então, o doutor Enéas, ele sempre teve consigo essa bandeira em que o candidato ele deveria ter o mínimo de preparo e conhecimento para poder ali gerenciar a nação. Agora veja a resposta do Nine, vamos lá. Olha, eu tive a oportunidade de visitar Porto Trombeta para ver a exploração de bauxita. O ideal seria que o Brasil fosse detentor de tecnologia suficiente para que nós pudéssemos extrair o minério, para que nós pudéssemos trabalhar esse minério e para que pudéssemos mandar para fora já o produto final do minério. Nem sempre nós temos os recursos para que se invista corretamente nessas empresas. Afinal de contas, não é todo dia que se pode produzir uma Alcoa neste país. É preciso muito capital externo. Eu acho que nós precisamos ter nos minérios uma das fontes de divisa do nosso país, uma das fontes de riquezas mais importantes para nós, e por isso nós precisamos trabalhar a questão mineral com um carinho todo especial, imaginando que a maioria desses minérios não são renováveis, que, portanto, a hora que você tirou ali não vai nascer mais bauxita, não vai nascer mais manganês, não vai nascer, sabe, mais nenhum tipo de minério, e que, portanto, nós precisamos aproveitar esse momento e tentar valorizar para ganharmos o necessário para desenvolver o nosso país. Doutor Enéas, o senhor tem 2 minutos para a réplica. Eu discordo radicalmente do que o senhor disse. Eu falei sobre bauxita de caráter refratário, o senhor não respondeu. Provavelmente o senhor não sabe, não seria nada demais se o senhor dissesse não sei. Porque eu também não sei tudo e nunca disse que sabia. O senhor não sabe e não disse. A bauxita... Um minutinho, senhores, por favor, a bauxita de grau refratário, de caráter refratário, ela tem impurezas em nível muito menor do que a bauxita que o senhor conhece. Ela tem óxido de silício, óxido de titânio em quantidade mínima. Só 4 países do planeta detêm bauxita refratária. São a China, o Brasil, a Guiana e Suriname. Não há cotação no mercado para a bauxita refratária. O processo de transformação, de obtenção de alumínio é barato, senhor. Basta a calcinação da bauxita refratária. De forma que é antinacional, é política de entrega do patrimônio nacional dizer-se que nós precisamos de divisas. Porque se nós trabalharmos com a bauxita refratária e nós a transformarmos em alumínio, nós trabalharemos não com esse valor ínfimo que ela tem no mercado internacional, e sim com valor considerável. Basta lembrarmos que nós exportamos 50 mil toneladas desse minério e ganhamos pouco mais de alguns milhões de dólares. De forma que é uma política antinacional, por excelência, essa que o senhor propõe. Candidato Luiz Inácio da Silva tem 1 minuto para a tréplica. Bom, primeiro, eu estranharia muito se houvesse concordância entre o candidato e eu. Até porque ele achou muito ruim de ser chamado de exótico, mas não achou ruim de ser chamado de fascista. Eu quero dizer alto e bom som, e aliás eu disse isso no outro debate, de que eu não sou candidato a Deus. Eu sou candidato a presidente da República a apresentar, e apresentei não com discurso, mas viajando esse país, um programa para tirar o Brasil da miséria que ele se encontra,
para resolver o problema do desenvolvimento desse país, da geração de emprego, da agricultura, da reforma agrária, da educação, da saúde. E, portanto, é isso que eu estava disposto a discutir. Quando eu falei dos nossos minérios, até porque não sou nenhum geólogo, né? Se fosse assim, eu ia trazer o professor Aziz Abissaber, presidente da CNBB, para sentar no meu lugar, para saber cada nuance, cada vírgula de cada minério. O que eu tenho é uma política mineral para esse país, de que nós queremos explorar isso com um carinho todo especial e fazer disso uma coisa para a manutenção cada vez mais da nossa soberania. Muito obrigado ao candidato Luiz Inácio da Silva. Bem, pessoal, deu para a gente perceber o quanto o Nine ele era totalmente ignorante do assunto abordado aí pelo Dr. Enéas, como até hoje a gente percebe que o Brasil ele está a cada dia afundando e corrupção por cima de corrupção, rombo por cima de rombo, pelo fato da gente ter na gerência do nosso Brasil um candidato totalmente despreparado. E o curioso desse debate foi quando o Dr. Enéas foi explicar todo o procedimento do minério. Observe que tanto o jornalista quanto o Nine, eles ficaram zombando das explicações. Isso mostra o viés esquerdista da mídia brasileira. E por essa razão conseguimos entender o papel da mídia brasileira de divulgar o Dr. Enéas como uma personalidade cômica, como uma personalidade exótica. Infelizmente foi o presidente que o Brasil não teve. E o que você achou desse debate? Comenta aqui embaixo e te espero no próximo vídeo. Até mais.